Eu fiz aqui uma apresentação rápida, que eu tive um primeiro artigo atribuído a mim, pelo Rafael, e, claro, passei pelas angústias da primeira revisão. Então, ali o e-mail do Rafael está mostrando na tela da atribuição da tarefa, a gente recebe um e-mail, né, com todas as instruções. Comecei aplicando o checklist, o próprio checklist que a gente recebeu, tá? Primeiro, nas normas, ali no checklist, fala em carta de apresentação. E aqui eu pergunto a todos, não foi alguma coisa que eu vetei. Vejam que dos pontos, do 1 ao 5, eu vou mostrar mais adiante, não eram problemas que levariam à rejeição do artigo. No meu entender, eram coisas que, se enviadas aos autores, poderiam ser sanadas. Mas aí vem a pergunta, não só para Simone, para Luciane também. O nosso checklist fala em carta de apresentação e dá a entender que é opcional. Não tem carta de apresentação. Isso influencia na nossa primeira correção ou não? Até então, nós estávamos aceitando alguns artigos que não apresentavam a carta de apresentação ou traziam as informações direto nas orientações para editores. Não traz a carta anexa, mas às vezes traz nas orientações para editores. Essa informação também nós devemos, de repente, deixar bem explícita lá no link, se ela vai ser motivo de rejeição do artigo ou não. Mas eu acho que nós temos que passar a exigir. A Erli até falou, agora eu vi que ela colocou, vai passar a ser uma exigência. Então, até então, nós não estávamos rejeitando em função disso. Depois eu comecei a encontrar pequenos problemas no formato, por exemplo, lá dizia no checklist que nas normas, né, que é em Arial 16, nos subtítulos também, se puder passando ali o ponto 3, né. Então, eu fiquei com a dúvida, Simone, que eu... Espera um pouquinho, chegar no 3 ainda, Simone, deixa o 4 para depois. Eu fiquei com dúvida, será que eu já corrijo e mando para os revisores, não corrijo e mando para os revisores, ou detectando esses problemas de formato, já devolvo para os autores e peço para eles corrigirem? Se vem fora da norma, eu devolvo para os autores, porque a gente não precisa, assim, isso é de outras revistas também. Eu mesma já submeti artigos para revista internacional e foi pouquíssima coisa fora da norma e voltou para correção, e eles negam. Então, a gente não está precisando de, como eu posso dizer assim, não está precisando aceitar qualquer artigo. O 4 já deu um problema, né? Um problema grande, porque o tópico 4, como a Simone está mostrando ali, era letra, vem em Times. Então, o que eu fiz, só para ter uma noção? Botei em Arial. Quando boto em Arial, já dá uma diferença no formato, né? Em Arial, o artigo ia para 13 páginas, né? Ele vinha em 12. Então, o que eu acho que o autor fez? Eu acho que ele não descuidou, não. Acho que ele mandou em Times do tipo, eu não preciso pagar a 13ª folha. Então, eu pensei, bom, isso é mais uma questão que o autor tem que ficar sabendo. No caso, são autores, né? Eu vou devolver e dizer, olha, em Arial tem 13 folhas. Estando em 13 folhas, tu vai ter que pagar. Então, aí me pareceu também um problema, não digo grave, mas que a gente deveria devolver. Isso, na realidade, você não faz correção nenhuma. Porque imagina se a gente recebe 1000 artigos. Você vai corrigir todos os artigos? Não, né? Então, tá bem, foi o que eu imaginei. É que a gente recebe poucos, aí às vezes dá vontade, né? Eu vou corrigir, porque só isso aqui, não, é só isso aqui, mas volta para o autor corrigir. E se eu tive esse cuidado. De novo errado, rejeita e já diz para submeter para outra revista. Tá, e daí acontecia isso, né? Ficava em 13 folhas e tinha a questão dos custos, segundo o nosso site, era até 12 folhas, e daí teria que pagar pela 13ª. Eu imagino que seria algo que o autor não ia querer fazer. Então tá no contexto 4 que a gente já conversou. Até aí tudo bem, Simone, passa um pouquinho. Até aqui, aparentemente, eu devolveria para os autores e explicando os problemas para eles sanarem, né? Sem mexer no artigo. Agora é que vem o grande problema, como eu botei ali. Por quê? Isso aí já vem mais seria até na questão das referências, na questão da correção, mas igual. Bom, nós temos, e agora eu confesso que eu reuni tanto material antes de corrigir que eu estou em dúvida onde eu li. Mas eu li que para ser atualizado tinha que ter referência nos últimos 3 a 5 anos, se eu não me engano. Então o que eu fiz? Eu cheguei a fazer uma tabela ali, as citações são muito atualizadas. As mais recentes são de 2011. Então o texto traz 27 citações, tá? Mais recente, 2011, eu não tenho problema com citações antigas, né, me parece, desde que elas mesclem com citações atuais, até que a gente cita clássicos, a gente analisa, né, autores famosos, né. Então eu fiquei bem ressabiado ali, 2011 são as mais recentes, a gente está em 2020, daí tu vai ver 2010, 2006, muitas citações, então isso já me pareceu, assim, um problema gravíssimo no texto, mas eu continuei a análise das referências e queria mostrar para vocês. Outra questão,
tá, Alexandre, isso aqui não está em lugar nenhum do mundo dizendo que é necessário. Mas as 27 citações eram indiretas, ou seja, ele cita o autor, bota o ano e pronto. Eu sei que isso é possível, mas esse tipo de citação tem que ter um conhecimento muito grande dos autores, me parece. Então, ele não citou uma única página em todo o texto, nenhuma citação, nenhuma aspas, nenhum texto deslocado. Eu sei que tem autores que conseguem escrever isso, tamanha é a consciência do estudo, mas me pareceu que 27 vezes isso, ainda mais para quem não é da área, me gerou desconfiança, me gerou descrédito. Então eu já tinha dois problemas aqui, referências desatualizadas e nenhuma citação direta. Voltando a dizer, não que seja necessário, mas desconfiou, acendeu alerta. E quando eu vou para a referência bibliográfica, aí vem digamos assim, a charada. Pô, ele cita 40 referências, só aparecem 19, eu tive cuidado de voltar. Das 40 que ele cita lá na bibliografia, só 19 estão respaldadas no texto. Então, o que ficou me parecendo? Que era um artigo maior, que ele saiu cortando, e veja, eu não estou dizendo que o artigo é ruim no mérito, ou que os parágrafos estavam mal escritos, não. Ele tem início, meio e fim, apresentava dados, né? Mas 21 referências que eu trago na bibliografia e não aparecem, não cito nenhuma página, e está desatualizada. Qual foi o meu parecer aí, minha conclusão, que eu pedi para o Rafael, de certa forma, ratificou, mas eu queria trazer para o grande grupo. Eu acho que devolver esse artigo para ele dizendo, olha, está desatualizada as citações, é algo insuperável. Tu não consegue mudar 27 citações ou acrescentar várias outras citações atualizadas sem alterar o conteúdo. Parece-me que ele teria que alterar todo o artigo, e nesse caso não seriam coisas como no início, olha, a fonte está errada, o título está errado. Então, a minha opinião nesse caso, e essa mãe que a gente tem que aprender, né, esse know-how com vocês, é que esse é o tipo de artigo que dá tanto trabalho para corrigir que o meu parecer é de rejeição. Se puder mais uma tela, Simone. Né? Impressões que eu tive do artigo. Ele é um artigo razoável do ponto de vista escrita, mas me parece que é algo que é antigo, que foi requentado, como a gente brinca aí, né, no dia a dia. Vamos tentar publicar, estou precisando publicar, vamos disparar para alguma revista isso, né? Eu não consigo imaginar um artigo da área de administração sobre um tema que ele começa dizendo que é super atual, em que ele cita coisas mais recentes de 2011, não faz nenhuma citação direta e enche a bibliografia de textos que ele não traz no corpo do artigo. Então, se puder baixar mais um pouquinho, Simone, já para os encerramentos. Vocês concordam? Já quero encerrar antes de passar a palavra ali mais para baixo, Simone. Se concordam, o que eu pensei? Artigo registrado de ofício, nem dá a segunda chance. Daí só teria que ver a questão do e-mail, ainda não mandei, tá? Sem envio para os corretores. Acho que a nossa missão não é salvar, né? É o ver o que vale a pena trazer para a revista um respaldo científico. Eu gostei muito, acho até que foi excelente vocês terem trazido, parabenizo você e o Rafa, por terem trazido para a gente, porque é isso mesmo, não é para a gente salvar artigo, né? Não é para a gente tentar publicar qualquer coisa. Eu acho que a gente conversou sobre isso na sexta-feira também, né? E que a gente precisa, sim, dar uma olhada, não é a minha área, eu acho que não tem referência nova, né? A gente não vai achar ou deixar de achar, a gente vai abrir ali o Google, que seja o acadêmico, e colocar lá o tema e ver, não, mas olha aqui, ó, tem referência de 2019 e 2020, o cara não citou a última de 2011 ou 2016? 11, as últimas 2011. Pois é artigo engavetado que a gente chama, né? Foi o que me pareceu, estava requentado. Engavetado, a pessoa pegou e mandou do jeito que estava, né? Isso realmente é algo assim para testar a qualidade da revista. E se a gente começa a publicar artigos assim, aí a qualidade da revista tende a cair, porque as pessoas observam, né? E ninguém cita um artigo desses. A gente precisa de artigos que queiram, que outros vão citar. Então, excelentes as suas colocações, é isso mesmo. E não tem que ter medo de negar e nem pena. Eu também, às vezes, fico com pena. A gente também tem gente, às vezes, que conhece os autores e que não quer negar, porque, meu Deus, o que vai me dizer? Bom, mandou para a revista, né? Tá sobre avaliação. Então, nem perde o tempo dos avaliadores com um artigo assim. A gente rejeita antes. Mas uma pergunta, a gente ao rejeitar não explica, ou tem que explicar tópico por tópico, porque daria uma certa possibilidade de ele contestar. A gente rejeita, imagino eu, de forma, não digo vaga, mas dizendo que não cumpre as normas da revista. É isso? Se você disser só que não cumpre as normas da revista, ele vai ressubmeter, ele vai olhar e vai ressubmeter. Você tem que fazer um parecer mais conciso, okay. Como se você fosse o revisor mesmo. Pode apontar todos os problemas que você encontrou e dizer que sugere que submeta para outra revista.
né, no final da tua análise. Esses textos de rejeição, gente, eles são muito individuais, tá? Tem alguns tá. que Achei são que tinha um padrão. modelo. Tem um modelo Tá lá bem. que vai abrir para ti, mas você tem que alterar ele. Quando você clicar, vai ter o modelo e você tem total liberdade para alterar de acordo com a realidade do artigo. O modelo lá é só para facilitar. Então, eu acho que o que foi dito em referência ao artigo, a questão de corrigir ou não, se aplica a qualquer coisa que caia na mão do editor para ele passar os olhos, inclusive a questão do resumo, do resumendo, do abstract, etc. Se não está bom, eu detectei, porque é fácil para mim que faço isso diariamente, é fácil detectar quando está com problema, porque o pessoal hoje em dia, ainda mais em língua inglesa, como tem essa questão, a ferramenta está boa, o Google Translator, ele está assim, passável, entende? Em termos de comunicação, mas não é padrão que a gente precisa. Então, chegou na minha mão algo assim, eu digo, olha, isso tem que ser voltado para o autor, ele tem que fazer contato com o tradutor, e se não fez, tem que fazer contato para revisar isso. Os 2 artigos que eu recebi não chegaram a essa profundidade de pontos para serem avaliados, né? Mas os 2 artigos não estavam assim adequados às normas da revista. Aí o que eu fiz, né? Tem lá no checklist, quando a gente recebe naquela mensagem da editora geral, que se tiver alguma coisa, alguma alteração pequena, eu posso solicitar aos autores, né, que eles refaçam, em 48 horas nos respondam. E foi o que eu fiz, mandei um e-mail, né, agradecendo a participação, né, enfim, o interesse em publicar na revista, e coloquei os pontos quais não se enquadram nas normas da revista, né, são muito mais estruturais, inseri o link do artigo padrão, né, para a revista, só que em 48 horas eles não me responderam. Aí o que eu faço? Cancelo, né, a submissão. 48 horas úteis? Isso, já foi na terça-feira, então já se passaram aí... A gente espera, assim, 3 dias, até uma semana a gente espera, depois a gente rejeita. Aí o motivo para rejeição como não houve retorno em relação às solicitações realizadas pelo editor, entendemos que não há mais interesse em publicar na revista e, portanto, o artigo está sendo arquivado. Você pode arquivar até ser rejeitado. Arquivar. E aí arquiva e pode ser que eles mandem de novo, pode ser que não, porque sim, acontece às vezes de pedir pequenas coisas e o autor ficar ofendido, porque talvez não tenha muita experiência, né, seja o primeiro artigo, alguma coisa assim, e não manda de novo, né, então acontece. A Biane perguntou, até que ano o experimento pode ter sido conduzido a campo para evitar a questão de artigos engavetados? Biane, eu posso ter conduzido lá em 2009 e ter pego referências agora de 2020 e está comparando com essas referências novas, né? O problema nem tanto, a não ser que os meus dados não conversem com as referências novas, mas se eles conversam, tipo, eles estão de acordo, ou eles balizam os experimentos mais novos, eu ainda posso publicar. Mas isso vai depender da área também, né? Porque pode ser que um artigo realizado em 2016 já tenha sido superado agora em 2020. Por isso ele precisa fazer citações e referências de artigos de 2018, 2019, 2020. Qual é a área desse artigo, você lembra? É da área de engenharia florestal. Aí, aqui no Google, tem alguma coisa... mais recente? Sim, não muita coisa, mas mais recente tem alguns artigos publicados, mas não tanto mesmo, acho que não é meio específico, mas realmente tem artigos publicados que ele poderia adicionar. Aí eu falei com a Daniela, né, que é da área, e ela disse para mim entrar em contato com os autores, já informando que passava o número de páginas, dizendo se eles queriam reduzir ou então arcar com os custos, e também falando sobre as referências. Eu já acabei, né, falando porque eu não sabia, não quis recusar, assim, eu comentei. Aí surgiu a dúvida da autora, ela me respondeu, ok, aí eu faço essas modificações no artigo, reduzo e acrescento referências atualizadas. Eu devo resubmeter ou então como eu faço? Eu rejeito e ela resubmete, como que é? E eu não respondi ela ainda. Isso era para ser assim, quando tem muita alteração, tipo, tem que atualizar todas as referências, tem que reduzir o número de páginas, aí tem que rejeitar.
E dependendo da situação, que nem o Eric falou ali, me faltou a palavra, e o Eriksen colocou, se os métodos estiverem obsoletos, tipo 2015, 2016, será que ainda se usam os mesmos métodos do experimento realizado lá ou já está ultrapassado? Se estiver ultrapassado, tem que rejeitar, porque talvez esse artigo já tenha passado por 4, 5, 6 revisões e é a última esperança da pessoa está mandando para a gente. Né? Então, tomar esse cuidado também de olhar ali a metodologia e ver como é que tá.